Olá, as eleições no Rio Grande do Sul e no restante do Brasil serão ou não adiadas? Eleições estas municipais que estão marcadas para outubro. E a situação do arroz, hein? O arroz vai ficar mais caro ou não vai? Tarcísio de Freitas vai continuar no Republicanos ou vai para o partido de Jair Bolsonaro, o PL? E o que mais de importante aconteceu no dia de hoje e vai acontecer ao longo dessa semana? Todas essas respostas eu trago para você no bloco de notas desta terça-feira, 21 de maio de 2024, comigo, Diego Amorim, aqui pelo Correio Brasiliense, que já está no ar. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, pela sua audiência aqui comigo diariamente, de segunda a sexta, a partir das 5 horas da tarde. Queria te convidar a deixar o seu like nessa transmissão, deixar o seu comentário, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, todo aquele combo aqui que envolve a nossa transmissão no YouTube e o mais importante, compartilhar este link aí nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, para que mais gente conheça o bloco de notas aqui pelo Correio Brasiliense. Um resumo rápido, objetivo, didático e, na medida do possível, leve sobre aquilo que de mais importante aconteceu ao longo do dia. Vamos começar juntos as nossas anotações de hoje. Muito bem, eu começo hoje falando de um assunto que eu comecei a pincelar no dia de ontem, depois que o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, falou que defendia a possibilidade, pelo menos, de se discutir um possível adiamento das eleições municipais marcadas para outubro deste ano, em razão justamente da situação trágica ainda lá no estado, que vai precisar de um bom tempo para se reconstruir depois que a água abaixar de vez. Depois que provocou ali um ruído grande de comunicação, se vai ou se não vai adiar a eleição, o governador Eduardo Leite, que tem dado uma série de entrevistas, meio que voltou atrás, disse que em momento algum ele defendeu o adiamento, falou apenas em sugerir um debate em torno disso, ele vê uma diferença entre uma coisa e outra. O governador Eduardo Leite focou muito essa sua fala no sentido de que uma disputa política que certamente terá aí nas eleições municipais, muitos prefeitos acabando o seu mandato, outros buscando a reeleição, tem a oposição, tem os adversários, e no entender do Eduardo Leite, isso pode acabar prejudicando o trabalho que deverá ser feito, claro, de reconstrução do estado lá no Rio Grande do Sul. Ele disse que não era um tema para o momento e que esse assunto vai ser liderado pelo governo federal. Mas Eduardo Leite ontem, no programa Roda Viva, ontem à noite, segunda-feira à noite, da TV Cultura, um Roda Viva especial com o governador, ele disse que a eleição vai ser desafiadora, mas vai acontecer sim em outubro. O Tribunal Superior Eleitoral, para evitar que esse ruído permanecesse e perdurasse por alguns dias, já lançou aí oficialmente nos bastidores a informação de que não, de que as eleições de outubro vão acontecer normalmente em todo o país, inclusive no Rio Grande do Sul. A Justiça Eleitoral alegou que para fazer essa mudança teria que ter uma aprovação pelo Congresso Nacional de uma emenda constitucional. Não é algo tão simples. A Justiça Eleitoral também defendeu que existe no Rio Grande do Sul e no Brasil todo uma reserva técnica de urnas eletrônicas que estão prontas para eventualmente substituir aquelas que possam ter sido danificadas em razão das chuvas e das enchentes lá no estado. Segundo o TSE, esses equipamentos ficam armazenados nas zonas eleitorais que estão presentes em 140 municípios, lá dos quase 500 municípios do Rio Grande do Sul. E o TSE também disse que os gaúchos e gaúchas podem baixar o título de eleitor pelo aplicativo. Inclusive lembrou que o prazo de regularização desse título, para quem não votou na última eleição, por exemplo, foi estendido, foi ampliado lá no Rio Grande do Sul, justamente para não deixar os gaúchos que quisessem e que querem votar fora do pleito de outubro. Então, ao que tudo indica, minha gente, a não ser que surja um fato novo e que alguma coisa muito diferente aconteça no Rio Grande do Sul daqui para frente, a gente espera que não,
a Justiça Eleitoral realmente, junto com o governo federal, com o governo local, com as prefeituras e com a compreensão da população gaúcha, vai fazer todo o esforço para que as eleições sejam mantidas. Não é algo simples você mudar uma eleição de data, a gente sabe muito bem disso. Agora, já que essa discussão veio à tona, já que o Eduardo Leite colocou na mesa, colocou na roda, como dizem, esse assunto, a gente precisa voltar a falar mesmo da possibilidade de reforma política, que inclui lá no meio da reforma política, lá no Congresso Nacional, esse debate que não avança de jeito nenhum, independentemente de enchente ou não enchente, é a questão da gente unificar as eleições. Fala-se aí em fim da reeleição, aumentar o mandato de alguns cargos, como de presidente, para 5 anos, por exemplo, e unificar as eleições, para que o país não precise parar, e é isso que acontece mesmo, literalmente o país para cada 2 anos realizar eleições. Eleições municipais deste ano, daqui a 2 anos eleições gerais de novo, daqui a 4 anos eleições municipais de novo, e a gente fica nessa em um país que a cada 2 anos tem que parar para se preocupar com eleição. Uma unificação das eleições, ou pelo menos um debate sobre isso, cairia bem neste momento, aproveitando toda a situação no Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, você que chega agora a essa transmissão. Eu sou Diego Amorim, este é o Bloco de Notas aqui pelo Correio Brasiliense. Muito bem, hoje é terça-feira, 21 de maio de 2024, nós juntos fazemos aqui no finalzinho de tarde as nossas principais anotações daquilo que você precisa saber e eu te ajudo a sublinhar, a negritar para que você fique bem informado e bem informada, mas sossegado, sossegada, de maneira tranquila, sóbria, com o máximo de leveza possível. Eu sei que existem várias formas de você se manter informado hoje em dia. Aqui no Bloco de Notas do Correio Brasiliense, a proposta é que você, junto comigo, aprenda sobre esse assunto para você ficar bem informado, bem informada, tá bom? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda mais uma vez e sempre. Vamos falar do preço do arroz? E por que está se falando tanto do preço do arroz? É por causa da inflação? Não, é claro, é por causa da inflação, é do preço, é o medo desse preço aumentar demais, mas em razão ainda das enchentes, da situação trágica, dessa tragédia climática sem precedentes no Rio Grande do Sul, estado que é um grande produtor de arroz. O que aconteceu de novidade que eu trago para você nesta terça-feira, 21 de maio? O governo federal decidiu zerar o imposto da importação de arroz, de alguns tipos de arroz, não de maneira generalizada, para países de fora do Mercosul. E aí, Paraguai, Uruguai e Argentina, se aproveitando disso, deram uma turbinada no preço para tentar se aproveitar dessa situação em que o Brasil vai precisar importar arroz para não ter risco de desabastecimento aqui em virtude das enchentes no Rio Grande do Sul. Aí você pode me dizer, mas é economia, é assim mesmo, é o jogo é bruto, é o mercado, né? É oferta e demanda. Mas veja, minha gente, o Mercosul, segundo o ministro da Agricultura do governo Lula, Carlos Fávaro, aumentou em até 30% o preço do arroz, porque sabe que o Brasil vai comprar e está precisando. Enfim, eu sei, aqui não quero ser um não liberal ou liberal, não interessa aqui a corrente ideológica ou de pensamento econômico, mas é uma situação atípica, a gente não está falando, a gente está falando de uma tragédia em que mais de 150 pessoas perderam a vida, de um estado que foi completamente destruído, de cidades que estão embaixo d'água que não voltarão a existir mais, né? Então é uma situação em que se espera um bom senso, e por isso essa declaração de hoje do ministro Carlos Fávaro, e aí você pode ser petista ou não, bolsonarista ou não, eu creio que você vai concordar com o que disse o ministro Carlos Fávaro, que subiu o tom ali em relação a esses países que fizeram esse aumento de preço considerável, dizendo, ele disse, nós demos uma demonstração ao Mercosul de que se querem especular, nós buscamos de outro lugar. O governo zerou o imposto de importação do arroz para países de fora do Mercosul. Se o Paraguai, Uruguai e Argentina não querem ajudar a gente nesse momento, vendendo o arroz com preço justo, o Brasil vai procurar arroz em outro lugar. É claro que essa fala é quase uma
complicado falar assim, mas você vai me entender, é quase uma chantagem, é quase uma barganha, é quase dizer o seguinte, ó, ou você baixa esse preço ou a gente vai comprar em outro lugar. Mas o ministro Carlos Favaro, eu sei, você sabe, que seria muito mais trabalhoso trazer esse arroz de outros lugares, de mais longe, de fora. Seria muito mais trabalhoso. É claro que o Brasil está querendo com isso forçar que a Argentina, o Paraguai e o Uruguai repensem essa decisão de aumentar em até 30% o preço do arroz, tá? E a gente vai continuar acompanhando essa história e mantendo você atualizado aqui. Por enquanto, ó, não precisa ficar fazendo aquele estoque todo do arroz não, viu? Tem gente que está indo para o mercado aí, eu sei que tem, me contaram esses dias aqui em Brasília, de gente fazendo estoque de arroz. Os supermercados tiveram que limitar ali. Calma, calma, vamos acompanhando um dia de cada vez. Ao que tudo indica, não há, pelo menos até aqui, a gente torce para que se mantenha assim essa avaliação, risco de desabastecimento de arroz no Brasil. E se tudo der certo, a situação vai melhorando no Rio Grande do Sul e aos poucos a gente vai retomando também a nossa produção nacional. É isso que a gente espera, não é mesmo? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, você que está chegando agorinha, aí no meio aqui a essa transmissão do Bloco de Notas pelo Correio Brasiliense. Eu sou Diego Amorim. A gente todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 5 horas da tarde, eu trago para você aqui um resumo objetivo, didático, leve, sempre que possível, daquilo que de mais importante aconteceu no dia. São as nossas anotações do dia que nós fazemos juntos aqui, eu e você, a gente vai aprendendo junto um com o outro, tá bom? Deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilha esse link para que mais gente faça essas anotações conosco. Deixa eu falar de um outro assunto agora, que hoje teve aí também um fato novo. Tarcísio de Freitas. Tarcísio de Freitas, a história política dele começa trabalhando no DENIT, do Departamento Nacional de Transportes ali, lá no governo Dilma. Depois ele vira ministro da infraestrutura no governo de Jair Bolsonaro, se elege governador no estado de São Paulo nas últimas eleições e é alçado a esse cargo de possível nome de Jair Bolsonaro para a presidência da República, para o Palácio do Planalto, Tarcísio de Freitas, que está atualmente no Partido Republicanos. E ele está lá, ele pode se candidatar à reeleição em 2026 como governador de São Paulo ou pode se lançar ao Planalto. E o fato novo qual é? Já há um bom tempo se cogita muito, se especula muito em Brasília se o Tarcísio de Freitas vai continuar no Republicanos ou não. Se ele for o nome do Bolsonaro, muita gente do PL defenda que ele vá para o Partido Liberal, PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, presidido nacionalmente pelo Valdemar da Costa Neto. Mas aí vem o fato novo, o Ciro Nogueira, que é presidente do PP, que também está colocado aí nesse bojo da oposição ao governo Lula, está defendendo que ele continue no Republicanos para atrair mais gente ao centro em torno dele. O raciocínio é, se o Tarcísio vai para o PL, ele se crava como um bolsonarista, vai ser correligionário de Jair Bolsonaro e aí pode afugentar, na avaliação da oposição, esses votos e apoios mais ao centro. Já o Republicanos, por mais que seja um partido ligado à Igreja Universal, conservador, que se coloca ali como centro-direita, o Republicanos tem ministro nesse governo Lula, que é o deputado federal licenciado Silvio Costa Filho, ministro de Portos e Aeroportos. Então, o Republicanos sempre teve essa personalidade aí de centrão, que às vezes está com um pezinho aqui, depois está um pezinho acolá, embora institucionalmente se coloque como um partido de centro-direita, até mesmo de direita, em alguns casos até pela força da religião, das igrejas evangélicas. Então, o Ciro Nogueira não quer que ele vá para o PL não, viu? E tem também aqui um pouquinho, minha gente, raciocina comigo. O Ciro Nogueira, se ele defende que o Tarcísio vá para o PL, ele fortalece o PL, de Valdemar Costa Neto, que está no mesmo campo ideológico hoje, ali da oposição, PP e PL, mas é claro que o Ciro Nogueira está pensando no poder dele também. Ciro Nogueira, presidente do PP, senador do Piauí, que foi o ministro-chefe todo-poderoso da Casa Civil ali nos últimos anos do governo Bolsonaro e que em um eventual novo governo de centro-direita ou de direita, no Tarcísio de Freitas sendo eventualmente eleito presidente da República, o Ciro Nogueira vai querer ter um espaço de destaque
no Palácio do Planalto, no governo, na Esplanada, o que quer que seja, e para isso, se o Tarcísio não tiver ido para o PL, talvez seja melhor para o Ciro Nogueira, né? Agora veja, minha gente, atualmente você se reeleger governador aqui no estado de São Paulo, onde eu estou fazendo o programa hoje, aqui em São Paulo, na capital paulista, para o Tarcísio de Freitas é muito mais confortável tentar a reeleição em São Paulo, certo? Em condições normais de temperatura e pressão... Em condições normais, é muito mais fácil, entre aspas, nenhuma eleição é fácil, para o Tarcísio tentar mais 4 anos aqui no governo de São Paulo. Mas tudo pode acontecer, está todo mundo acompanhando aí a avaliação do terceiro governo Lula e o que vai acontecer na esquerda e na centro-direita, aí na direita, para as eleições presidenciais de 2026. O que o Republicanos não quer que o Tarcísio faça? Que ele mude de partido antes das eleições municipais de outubro deste ano, seja para onde for. Por quê, minha gente? Porque o Tarcísio no Republicanos, ele pode não, ele vai acabar atraindo alguma força política em torno dele nas eleições municipais para vereadores, para prefeitos, aqui no estado de São Paulo, sobretudo, e obviamente o Republicanos está muito interessado nisso. Por fim, eu faço um comentário ainda sobre esse assunto, que é o seguinte, olha, até que ponto hoje um partido político de um candidato interfere no voto? A gente tem um conjunto de eleitorado aí cada vez mais polarizado, e essa polarização tóxica que a gente chama, mas muita gente nesse país não faz a menor ideia de qual é o partido do seu candidato, sobretudo nos interiores, sobretudo nos grotões do país. A pessoa vota numa pessoa para prefeito, numa pessoa para vereador, não se sabe tanto qual é o partido. Agora, claro, hoje com essa polarização, se o cara sabe que o fulano é do PL ou do PT, a depender da corrente ideológica dele, ele não vai nem querer saber mais nada do cara. Se ele é do PT eu não voto, se ele é do PL eu não voto e por aí vai. Então tem toda uma questão aí que envolve também uma cultura na cabeça do eleitor e uma mentalidade do peso que se dá ao partido político daquele candidato. A gente vira a página agora do nosso bloco de notas para as últimas anotações desta terça-feira, 21 de maio de 2024, já agradecendo imensamente mais uma vez o carinho da sua companhia e da sua audiência, cada vez mais gente acompanhando aqui depois da transmissão, no final do dia, quando está voltando para casa, antes de dormir, se mantendo informado e informada aqui comigo, Diego Amorim, pelo bloco de notas do Correio Brasiliense. Muito obrigado por isso. Vamos fazer as últimas anotações de hoje? Primeiro, marcha dos prefeitos aqui em Brasília. Aqui em Brasília não, que hoje eu estou em São Paulo, lá em Brasília, ato falho aqui. Marcha dos prefeitos em Brasília, que é sempre liderada aí anualmente pela Confederação Nacional dos Municípios. O evento deve ter reunido cerca de 11 mil pessoas, incluindo basicamente prefeitos aí de todo o país, claro, com seus assessores. Estavam lá o presidente da Câmara, Arthur Lira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente da República, Lula, que foi vaiado e que foi aplaudido. Teve gente que ouviu só a vaia, teve gente que ouviu só o aplauso. Fato é que o Lula, assim como outros presidentes, quando participam desses eventos com prefeitos, que estão cada vez mais com o celular na mão, tendo que mostrar para os seus eleitores lá da cidade que vaiou o Lula, que aplaudiu o Lula, presidentes são vaiados e aplaudidos em eventos como esse. Agora, por que a marcha dos prefeitos este ano em Brasília tem um peso maior? Primeiro, porque nós estamos falando de ano de eleição municipal. Muitos desses candidatos que estão ali, desses prefeitos que ali estão em Brasília nessa marcha, são candidatos à reeleição, outros estão querendo fazer os seus sucessores, outros estão na oposição e para isso estão em busca de emendas, estão em busca de dinheiro, estão em busca de recursos. Tem toda a discussão também que está fervilhando em Brasília, que envolve a desoneração da folha, esse vai e vem do governo no Supremo Tribunal Federal, e a gente aguardando aí a resposta final do Senado em relação a esse assunto. E também, além disso, justamente por conta das enchentes no Rio Grande do Sul, há um mundaréu de prefeitos pedindo apoio do governo federal, de deputados e de senadores, e por apoio entenda-se emendas e grana também, principalmente, para cuidar das prevenções diante da possibilidade de tragédias climáticas como a que nós estamos vendo no Rio Grande do Sul, também em outras partes do país. Nesse quesito ainda de agenda,
desta semana em Brasília, deixa eu trazer para você a informação de que Brasília recebe a primeira reunião presencial do Grupo de Trabalho de Educação do G20. Hoje, terça-feira, continuaram as discussões em que cerca de 30 delegações das 20 maiores economias do mundo e de nações e organismos convidados se debruçaram sobre o tema valorização dos profissionais de educação, tema tão importante, né? Os gargalos para a formação continuada de professores no Brasil, todos nós sabemos que eles existem. O que faltam mesmo são experiências bem-sucedidas, que em vez de ficar só remoendo o problema, apontem soluções concretas e efetivas aí para serem colocadas em práticas. E eu registro que o SESI é uma instituição de ensino que você conhece, que foi convidada a participar dessa reunião do G20. Essa rede do SESI tem um programa de formação continuada que se constitui a partir de núcleos estaduais de formação docente e mentoria e já apresenta resultados significativos, de 400 professores formados para 8,8 mil professores formados em 1 ano e 2 meses. Além disso, para a gente concluir, trago aqui duas anotações para você. Nesta terça-feira, 21 de maio de 2024, daqui a pouquinho, do momento que essa transmissão está indo ao ar, às 7 horas da noite, o Tribunal Superior Eleitoral em Brasília retoma para finalizar o julgamento que trata de uma possível ou não cassação do ex-juiz da Lava Jato e atual senador pela União Brasil do Paraná, o Sérgio Moro, que foi acusado por PT e por PL, por exemplo, de abuso de poder econômico nas eleições na pré-campanha de 2022. A temperatura em Brasília indica que Sérgio Moro manterá o seu mandato, não será cassado senador. Vamos aguardar esse julgamento de hoje. Amanhã, quarta-feira, eu trago essa consolidação dessa informação para você. Por fim, a informação de que o governo federal, o governo Lula, está correndo para que a Petrobras não fique aí sem uma nova comandante, que é a Magda Chambiati, que já está escolhida, Chambiati, e que ela deve assumir o comando da estatal já na sexta-feira desta semana. Eu lembro a você que o petista Jean Paul Prats foi exonerado, foi demitido pelo presidente Lula na semana passada, em meio a toda a discussão que envolve a distribuição de dividendos da estatal e também os atritos internos com outros representantes do governo Lula. Com isso, a gente finaliza as nossas anotações desta terça-feira, 21 de maio de 2024. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho da sua companhia, pela sua audiência. Eu trago para você de novo a informação de que ao longo desta semana, em razão de um curso que eu estou fazendo aqui na cidade de São Paulo, que envolve o dia inteiro de estudos, esse programa não está sendo ao vivo, mas eu não deixo você sem o bloco de notas não, hein? Você não vai fugir de mim. Mas na próxima segunda-feira, dia 27 de maio, a partir das 5 horas, a gente volta com a programação ao vivo, lá direto dos estúdios da TV Brasília, na capital federal. Muito obrigado mais uma vez, coragem, até amanhã, tchau, tchau.